to me, yes, yeah. Muito bom dia, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe você, sua família, nessa manhã, o seu dia de trabalho. Para nós é um prazer muito grande estarmos aqui nessa manhã com você, trazendo algo da parte de Deus para você e para a sua vida. Eu quero nessa manhã agradecer as pessoas que têm nos acompanhado, as pessoas que têm tirado o tempo para estar conosco por esta manhã. Eu quero já mandar uns abraços a você que tem tirado um tempo pela manhã para escutar a palavra do Senhor. Alguns enquanto estão se arrumando, se organizando para ir para o trabalho, coloca lá e deixa rodando e vai escutando as mensagens que são transmitidas. Quero que você mande o seu alô para que Deus, para que eu possa orar especificamente para a sua vida, pela sua vida. Eu tenho uma palavra de Deus nesta manhã para você e para a sua família. Então eu quero já nessa manhã fazer uma leitura que está no livro de Lucas, no capítulo de número 7 e no verso de número 11. Porém, antes de eu começar essa leitura, eu quero já deixar aquele convite para você, tá bom? Hoje eu vou fazer diferente, eu vou convidar você, vou colocar aqui o endereço. Nós estaremos aqui, nosso próximo encontro aqui na comunidade será na quinta-feira, no culto da Vitória, às 20 horas Brasília. Você é o nosso convidado. Quinta-feira, marque aí na sua agenda, venha em nome de Jesus, porque Deus vai abençoar a sua vida. Amém, meu querido? Que Deus abençoe você tremendamente. Queridos, vamos lá. Deus tem algo para nós nesta manhã. Eu acredito muito profundamente que Deus tem algo para nós nessa manhã. Creio nisso. Creio que o Senhor tem algo para você, porque o Senhor, Ele te ama. Ele nos ama, Ele nos amou com um amor incondicional, sempre vai nos amar. O Senhor tem grandes coisas para nós, para a nossa família. E o que Ele deseja é que nós o busquemos, que nós coloquemos as nossas vidas em disposição dEle. Quero mandar um abraço para o pastor Christopher, que eu não sei nem qual que é a cidade que o pastor Christopher está pastoreando, mas ele sempre está mandando um alô para mim. Eu quero mandar um abraço para ele, que Deus abençoe ele em nome de Jesus. Quero mandar um abraço para o meu pai. Meu pai sempre tem me acompanhado. Meu pai está na cidade de Costa Rica. Alô, seu Osmar, um beijo, um abraço. Eu devo muito aos meus pais. A minha mãe, Ana, que Deus abençoe. A minha irmã, que Deus abençoe. A Vanuzinha, né? Minha maninha, que Deus abençoe. Eu agradeço muito ao Senhor pela vida dos meus pais. Meu pai foi alguém que Deus usou para me encaminhar no Evangelho. Foi a primeira pessoa a pregar o Evangelho para mim, dentro da minha casa, foi o meu pai. Meu pai é uma figura muito importante para mim e eu quero mandar um abraço e um beijão para ele, para minha mãe, para minha irmã e também para minha esposa, Samela, né? Deus abençoe você, meu amor. Obrigado por ser minha companheira de obra, minha companheira de oração, minha companheira para esse tempo, em um novo propósito de Deus para nós, para a nossa casa, para a nossa família. Nós temos entendido isso e tem sido um tempo muito glorioso. Um beijo para os meus filhos, um abraço para o pastor Lindomar, meu companheiro, meu amigo, e é o primeiro pastor desta obra, a pastora Jorja, enfim, os obreiros, irmãos, que Deus abençoe todos em nome de Jesus. Quero compartilhar com você uma palavra, como eu já disse. Irmão Delmar, um abraço, viu? Deus abençoe. Irmão Del, um grande abraço. A paz do Senhor Jesus Cristo para você, tá bom? Vamos lá, livro de Lucas, no capítulo de número 7 e no verso de número 11.
O título diz assim: O filho da viúva de Naim. Olha só que texto interessante. E aconteceu pouco depois ir ele à cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e disse: Não chores. E chegando ele, tocou o esquife, ou o corpo, ou o morto. E os que levavam pararam, e disse: Jovem, eu te digo, levanta-te. E o defunto se assentou-se e começou a falar, e ele entregou a sua mãe. E de todos se apoderou o temor, e glorificavam a Deus, dizendo: Um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. E correu esta fama por toda a cidade da Judéia, todas as cidades da Judéia, e pela terra e pela vizinhança que estava. Meu querido, nesta manhã eu quero compartilhar essa palavra gloriosa com você. Alô, irmão Vanderlei, que Deus abençoe você, viu, meu querido? Ô, meu primo, rapaz, que está morando lá em Colombo. O Vanderlei é missionário. Um grande abraço para você, viu, Vanderlei? Deus abençoe você. Eu tenho muito orgulho da parte do Senhor pela sua vida, da pessoa que você se tornou diante de Deus, tá? Aquele abraço para você aí. Tá na cidade de Colombo, fazendo missões lá. Se eu não me engano, deve estar fazendo missões lá, porque até onde eu acompanhei, ele e a sua família eram uma família de missionários que Deus levantou sobre essa nação, sobre essa terra, para abençoar, levando a palavra do Senhor. Queridos, quero compartilhar com você um texto que me chama muita atenção, um texto que eu já estudei bastante, que conta uma história interessante. Jesus, ele saindo e indo até a cidade de Naim, e com Jesus uma grande multidão seguia. Porque por onde Jesus passava, nós entendemos que ele fazia milagres, curava e pregava uma palavra que enchia o coração das pessoas de alegria e que mudava a história das pessoas para aquela época, para aquele tempo. E esta mesma palavra, como eu já disse antes, tem mudado a história de muitos neste tempo, porque nós entendemos que a palavra do Senhor, ela não volta vazia. E como a palavra do Senhor Jesus era uma palavra de vida, por onde o Senhor passava, ele sempre arrastava uma grande multidão. Outrora, pela palavra que jorrava, a palavra de água viva que jorrava de sua boca, ou até mesmo pelos milagres e maravilhas e os prodígios que eram feitos pelas suas mãos. Então, por onde o Senhor passava, havia uma grande alegria, porque ele passava, dava vista aos cegos, os coxos andavam, as pessoas que não havia uma esperança dentro do coração, recebia ali uma palavra de esperança, as pessoas conseguiam ver Deus trabalhando sobre a terra. Nós lemos aqui nesse texto que Jesus, ele veio com os seus discípulos e logo com ele veio uma grande multidão. Eu imagino que era um grande número de pessoas acompanhando, vendo, seguindo ao Senhor e com uma alegria muito grande ao seu coração. Mas Jesus, ele se depara com uma situação adversa, uma situação contrária. Quando ele estava entrando na cidade de Naim, estava vindo também uma outra multidão, acompanhando uma viúva. A Bíblia fala que esta viúva tinha um único filho. Alguns estudiosos dizem que por ela ser viúva, esse filho era o único sustento que tinha na casa desta mulher.
era o homem da casa, era quem trabalhava, quem colocava o pão sobre a mesa. E nós entendemos que naquele momento, quando aquela viúva ela perde o seu filho, ela não perde só simplesmente uma pessoa que ela ama, um ente querido, mas também, junto com isso, com essa somatória, vem outros problemas. Talvez o sustento da sua casa, talvez o seu único parente, a pessoa mais próxima, talvez a única pessoa que ela tinha, é o que a Bíblia nos dá a entender, porque ela diz o seu único filho. E junto com aquela viúva e com o corpo do moço, estava vindo uma grande multidão que lamentavam por ela, que choravam por ela e choravam pela morte do garoto, pela morte do moço. Eu entendo ali que havia um confronto de duas multidões. A multidão dos que choram e a multidão dos que se alegram. A multidão dos que choram estava acompanhando um defunto, alguém que estava morto, alguém que não tinha mais esperança, alguém que tinha finalizado tudo ali, acabou. Eu costumo dizer às pessoas que enquanto nós temos vida, nós temos esperança. Eu costumo dizer às pessoas às vezes nos procuram falando, pastor, a minha vida está assim, 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 e eu acho que não tem jeito mais. Eu quero dizer para você que se você pensa dessa forma, dessa maneira, você está enganado. Você está enganado. Enquanto houver fôlego de vida em você, há esperança. A nossa vida ela pode ser mudada sim. Ela pode ser transformada sim. E nós vamos entender isso estudando um pouco desse texto. E entendendo essa situação que aconteceu para aquele momento, para aquele tempo. Mas entenda que as pessoas que estavam ali estavam sem a esperança, porque a morte tinha chegado para aquele moço. Como eu disse, enquanto há vida, há fôlego, há esperança. Você está de pé, há uma esperança para você. Mas, quando se desce à sepultura, então toda a esperança que nós temos, ela vai para a sepultura junto. Porque ali é o fim do homem. É o fim de todas as coisas. E aquela multidão que estava seguindo a viúva, que estava fazendo o cortejo daquele funeral, eles estavam chorando, estavam tristes, sem esperança para aquele momento. E do outro lado, havia aqueles que estavam seguindo a Jesus. Aqueles que seguiam a Jesus tinham uma reação diferente. Eles estavam alegres, com o coração cheio de palavras que estavam ali alimentando a sua alma. Isso gera uma alegria. É por isso que eu entendo que a palavra do Senhor diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Quando nós estamos cheios de Deus, nós nos sentimos fortes. Em meio às tempestades, em meio às batalhas que nós enfrentamos do dia a dia, em meio às dificuldades que vão surgindo sobre o nosso caminho, sobre a jornada, sobre a caminhada, mas nós estamos alegres. É uma loucura isso para o mundo, para o homem natural, porque às vezes as pessoas olham para nós e falam, mas qual que é o motivo que esse tem para sorrir?
É porque nós estamos na multidão que está seguindo a Jesus Cristo. Minha pergunta para você nesta manhã: qual é a multidão que você está? Dos que se alegram com Cristo? Dos que estão com o coração cheio do Senhor, das palavras dEle, do Espírito dEle que nos convence de todo o pecado, que nos faz entender e que nos revela a Cristo nosso Senhor, que nos conduz ao Pai, através de Cristo Jesus nosso Senhor? Ou você está na multidão dos que choram, na multidão dos que não têm esperança mais, na multidão dos que acham que está finalizado, que a minha vida foi assim, é assim e sempre vai ser assim? Entenda você nessa manhã, no nome do Senhor Jesus Cristo, que Deus quer mudar a sua história. Que o Senhor não te criou para você viver da maneira, muitas das vezes, que você está conduzindo a sua vida. Que o Senhor tem algo para você. Que o Senhor te traz esperança. Que o Senhor, nosso Deus, Ele tem algo para nós. E nós precisamos compreender isso. Mas nós precisamos entender também em que multidão nós estamos. Existem muitas pessoas que estão dentro das igrejas espalhadas por este país, por estas cidades. Eu estou na cidade de Chapadão do Sul. Tem amigos em Costa Rica, tem amigos espalhados, pastores, irmãos, obreiros, missionários, espalhados por este país afora, homens de Deus espalhados por aí. E todos nós temos uma coisa em comum. Todas as igrejas e comunidades que nós estamos dirigindo, que nós estamos cuidando, todos os trabalhos que nós estamos fazendo, nós observamos as pessoas que vivem, muitas das vezes, em uma multidão sem esperança. Mesmo aqueles que estão ainda começando, ou outros que já frequentam. Isso não significa que a pessoa está sempre caminhando com Cristo, só porque frequenta uma igreja ou coisa dessa forma. Existem muitas pessoas que têm 5, 10, 15, 20, 30 anos de evangelho, mas vive uma vida de religião. Eu quero ressaltar nessa manhã para você que Cristo não é uma religião. Jesus não é religião. Apesar da palavra religião significar, em um contexto, religar ou ligar a algo sagrado, a Deus ou algo dessa maneira, eu quero dizer para você que religião, muitas das vezes, ela mata o homem. Jesus, ele combateu os religiosos de sua época, os fariseus, os escribas, saduceus, aonde que a religião ela se torna mais importante do que o próprio Deus. Dogmas, maneiras. Existem pessoas que frequentam a casa do Senhor há 30 anos e nunca sofreu uma mudança. Eu quero te dizer algo para você nessa manhã. Uma das primeiras coisas que nós precisamos entender no nosso processo de mudança para com o Senhor, e entender qual é a multidão que nós estamos. Se nós estamos na multidão daqueles que não têm mais esperança, ou nós estamos na multidão daqueles que seguem ao Senhor. Nós precisamos entender que um dos princípios para isso é nós aprendermos a sermos dependentes do Senhor
em todos os aspectos. É nós aprendermos a buscar algo do Espírito de Deus que nos convence do pecado. Eu sempre tenho falado isso todas as manhãs aqui. Nós não temos capacidade sequer de se converter sozinhos. Quando nós entramos na casa do Senhor, nós não entramos lá porque nós somos bons, não. Nós entramos lá porque o Espírito Santo do Senhor nos conduziu até aquele momento. Foi Ele que gerou dentro do nosso coração um desejo de estar ali. Foi esse Espírito do Senhor que tem gerado ao nosso coração. Mas é algo que quando começa a ser gerado, nós precisamos então dar continuidade nisso. Nós precisamos começar a buscar ao Senhor, a orar ao Senhor. E isso é caminhar com a multidão daqueles que estão com Cristo. Não olhar para a direita nem para a esquerda, mas olhar para o foco que é Cristo Jesus. Entenda que isso gera uma alegria em nosso coração. Quando estamos com Jesus, o nosso coração se alegra. Quando estamos com Jesus, talvez não há motivo nenhum para sorrir, mas nós sorrimos. Porque a alegria, ela não vem de coisas naturais. É uma alegria sobrenatural. Outro dia eu falei aqui pela manhã que por mais que nós amamos os nossos filhos e as nossas esposas, para os homens, e as mulheres que amam os vossos maridos e os vossos filhos, por mais que nós recebamos o carinho deles, o amor deles, o nosso amor humano, ele é limitado. Existem situações na nossa vida que eu não vou poder preencher o coração da minha esposa. Existem situações em que a minha esposa não vai preencher o meu coração. A alegria de um filho nem sempre consegue preencher o coração de um pai, ou vice-versa. Mas quando nós estamos caminhando com Cristo, o nosso coração, ele se enche de uma alegria sobrenatural. Só o Senhor pode preencher o vazio que há dentro de nós. Ontem pela manhã aconteceu algo que eu não esperava. Eu fiquei um pouco sem reação. Veio duas pessoas aqui à igreja de manhã. Eu estava atendendo algumas pessoas aqui de manhã. E neste propósito, orando ao Senhor, passando uma manhã com o Senhor. Ontem eu passei uma manhã com o Senhor. E veio um irmão aqui na igreja e trouxe uma pessoa que está passando por alguns problemas. E essa pessoa falou algo assim que me deixou impressionado. E ela falou para mim: olha, eu já fiz tudo, não aguento mais, eu já procurei, eu estou numa situação tão difícil que eu estou desempregado há um tempo e eu já não sei mais o que fazer. Ele usou um termo de uma palavra por uma expressão de desespero e disse assim: olha, eu estou para fazer um pacto até com o outro lado, porque eu já fiz de tudo e não consigo um emprego, eu já fiz a minha família, né, sofrendo eu chego em casa, minha esposa fala um monte de coisa, a gente fica... Eu percebi que ali havia um homem que estava transtornado. E aí nós oramos por ele, determinamos a bênção do Senhor. E depois, quando eu o encontrei, eu percebi que ele estava mais calmo, que o coração dele estava mais em paz. Sabe, irmãos, com tudo isso, eu comecei a perceber e a entender que às vezes o que nós simplesmente precisamos é entender qual é a multidão que nós estamos. Se nós estamos na multidão que está servindo ao Senhor, que está caminhando com o Senhor, ou se nós estamos na multidão dos que choram. Pastor, eu acho que eu estou na multidão dos que choram. A minha vida parece que está uma vida sem esperança. Eu olhei no olho daquele homem e eu percebi uma vida sem esperança.
Eu quero dizer para você nesta manhã, analise a sua vida e veja qual é a multidão que você está. Se você está numa multidão que está acompanhando alguém que está morto, alguém que não tem esperança, alguém que não tem vida, para que serve algo que não tem vida? Não serve para nada. Independente do que seja. Onde não há vida, não há esperança. Não há nada. Onde não há vida, não há amor. Onde não há vida, não há paz. Onde não há vida... A vida, ela tem um nome. E esse nome é Jesus. O Cristo vivo. Estou te apresentando um Jesus nesta manhã que não está pregado em uma cruz. Estou te apresentando um Cristo nesta manhã que não está morto. Ele está vivo e quer mudar a sua história. Para finalizar essa mensagem nessa manhã, eu quero que você entenda o que aconteceu. Para nós finalizarmos esse texto. Olha só. O choque de duas multidões. Uma que chorava e a outra que se alegrava porque estavam seguindo com Jesus. Mas quando Jesus chegou e olhou e viu aquela multidão dos que choravam, ele moveu de íntima compaixão, porque o Senhor tem compaixão por nós. A graça do Senhor e a misericórdia dele é para conosco. Pastor, mas eu já fiz isso, eu fiz aquilo, isso não importa. Deus não está olhando para o seu passado. Deus está olhando para a decisão que você pode tomar agora, que você pode tomar hoje. De viver um evangelho genuíno, de conhecer ao Senhor, de se relacionar com Ele. Entenda isso. Quando Jesus olha e move-se de íntima compaixão para aquele momento, para aquilo que estava acontecendo, Jesus vai e toca no morto. E fala para ele, levanta. Imediatamente o jovem se levanta. Imediatamente ali ressuscita o moço. E ele pega e entrega a sua mãe. E fala, está aqui a sua esperança. Está aqui de volta aquilo que você perdeu. Está restituído. Entenda nessa manhã que se a sua vida não está de uma forma... Talvez você teve muitas percas, eu não quero falar muito sobre isso, nosso tempo está acabando, mas eu quero falar para você nessa manhã que o Deus que nós servimos, Ele pode te tocar. Pastor, mas eu estou na multidão daqueles que não têm mais esperança. O Senhor pode ressuscitar a sua esperança. O Senhor ressuscita os teus sonhos, os teus projetos, abre portas para você aonde não tem. Abençoa os teus filhos, a tua esposa, a tua família, a tua casa. Tome a sua decisão hoje, em nome de Jesus. Sirva ao Senhor com toda alegria, em o nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Ele quer mudar a sua história. Entende que quando Ele toca e ressuscita aquele moço, Ele entrega a sua mãe ali, Ele ressuscita os sonhos, a esperança perdida. Amém, querido? Deixo esta mensagem para você nesta manhã. Só Jesus pode mudar a sua história. Qual é a multidão que você está? A multidão que seguia Jesus, dos que se alegravam? A multidão que seguia a viúva carregando o seu filho morto? A multidão dos que choram, a multidão dos que não têm esperança. Qual é a multidão que você está seguindo? Se você estiver na multidão dos que choram, não se preocupe. Se você tiver um encontro com Jesus como aquela viúva teve, se você se encontrar com Ele, todos os seus sonhos, assim como aquele moço, Jesus o ressuscitou, os seus sonhos, os seus projetos, a tua vida pode ser mudada, transformada e ressuscitada, todos os seus projetos e sonhos. Porque quando nós encontramos com Jesus, a nossa vida muda. Amém? Deixo esta mensagem para você nesta manhã. Eu vou orar pela sua vida agora. Convido você, quinta-feira, às 20 horas,
horário de Brasília, nós estaremos aqui na igreja buscando a presença do Senhor e Deus vai mudar a sua história. Escute, amanhã, talvez na quarta-feira, eu não vou estar aqui de manhã. Eu e mais um amado, querido irmão, nós estaremos talvez amanhã, se der tudo certo. Se eu não aparecer na live de manhã, é porque eu estou indo ao monte de manhã com esse irmão para passar um momento com Deus, buscando a face do Senhor. Se você tiver um pedido de oração para esse momento, então você pode mandar aqui na live, aqui no Facebook, e eu vou levar o seu pedido lá para o monte, onde nós vamos buscar a presença do Senhor por um tempo, por um período, para um propósito, que eu creio que Deus tem algo extraordinário para este ano sobre esta comunidade. No domingo passado tivemos um mover do Espírito Santo sobre esse lugar, o Senhor fez grandes coisas, e eu tenho certeza que no culto de quinta-feira não será diferente. O Senhor vai usar o pregador, o Senhor vai usar o ministério de louvor, o Senhor vai abençoar a sua vida. Não falte, em nome do Senhor Jesus. Quero mandar um abraço para a Valceli, lá de Costa Rica, a nossa irmã Rose, irmão Laurindo, sua família. Deus abençoe vocês, em nome do Senhor Jesus. Tá? O meu companheiro, irmão Pedro, que está sempre comigo orando aqui pela manhã, o nosso querido irmão Lucas, os músicos do Ministério de Louvor, as pessoas da igreja, que Deus abençoe todos em o nome do Senhor Jesus Cristo. Senhor, meu Deus e meu Pai, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, nessa manhã, mediante esta palavra, Senhor, eu quero apresentar as vidas que escutaram esta mensagem, que vão escutar durante este dia, durante o tempo, hoje, outros pelo YouTube mais tarde vão escutar essa mensagem. Eu desejo, meu Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo, é um desejo do meu coração, Senhor. Atende este desejo, Senhor Jesus. Que o Senhor mude histórias, que o Senhor entra, Senhor, com providência na vida deste homem, desta mulher, deste jovem que estava sem esperança, desta pessoa que estava seguindo a multidão dos que choram, meu Deus, que eles possam ter um encontro contigo, Senhor Jesus, porque quando eles tiverem um encontro contigo, eles vão ter as suas vidas transformadas, mudadas, a esperança, Senhor, será restaurada, porque o Senhor é a nossa esperança. Espírito Santo do Senhor, meu Deus, abençoa, Senhor, abençoa o povo, Senhor, desta comunidade, abençoa as pessoas que nos escutam, nos convence, Senhor, pelo Teu Espírito Santo, do que nós devemos mudar, do que nós devemos fazer. Deus, muda a nossa vida. Espírito Santo, fala conosco. Senhor, entra com providência naquela causa que parece impossível nesta manhã. Aquela pessoa sem esperança por algum motivo, um problema na justiça. Talvez aquela pessoa que está com problema no seu trabalho, Senhor, entra com providência. Pela vida financeira, Senhor, do Teu povo, pela vida financeira deste país, Senhor. A Tua palavra diz que o Senhor cuidaria de nós, eu sei que o Senhor tem cuidado, não tem faltado nada sobre a nossa mesa, mas as pessoas, muitas das vezes, que não se relacionam diretamente com o Senhor, têm sofrido, Senhor. Têm sofrido, meu Deus, talvez sem uma esperança, ou preocupado com o financeiro desta cidade, deste país, deste nosso estado. Entra com providência, Senhor, em nome de Jesus Cristo, e muda a história em nome do Senhor. Eu determino a bênção também, Senhor, para as pessoas que agora estão com enfermidade. A enfermidade, em nome de Jesus, é uma ordem. Saia em nome de Jesus Cristo. Senhor, visita as pessoas que estão enfermas agora. Pessoas com problemas, pessoas que, quem sabe, estão no hospital do câncer, pessoas que estão em situações difíceis, em nome de Jesus, nosso Senhor. Arranca este mal agora. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Seja curado, seja abençoado, em nome do Senhor. Amém. Glória a Deus e graças a Deus. Que Deus abençoe você, a sua família. Obrigado por este momento. Obrigado por ficar comigo por alguns minutos. Que Deus abençoe seu dia, em nome de Jesus.